senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Ontem nós tivemos, à noite, entrando na madrugada, a votação do relatório do senador Anastasia do processo do impeachment, que foi aprovado, já vimos, né, por 59 a 21 votos. O relatório, então, recomenda o julgamento da presidente afastada por descumprir não só as leis fiscais e orçamentárias, né, como também pelas famosas pedaladas, né, que estão dentro desse assunto, e todo o processo que toda a população vem acompanhando aí já há alguns meses. Então, tanto a edição de decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso, como as famosas pedaladas fiscais. E nós vimos, e a população foi às ruas, né, está ainda nas ruas, com manifestações demonstrando a sua insatisfação pelo que foi enganada, na verdade. Né, porque o que ocorreu, né, e que se conclui, é que para enganar a população, para tentar demonstrar que as coisas estavam muito bem, que o país caminhava a passos largos para o desenvolvimento. Enfim, a presidente afastada, então, acabou cometendo os crimes que foram apurados, né, na primeira fase do processo, na segunda fase do processo. Aliás, processo que caminhou de acordo com a lei, né, processo que caminhou de acordo com a Constituição, isso declarado por, né, um grande número de juristas, enfim, inclusive dos membros do Supremo Tribunal Federal, que também se manifestaram quanto à validade, à legalidade, à constitucionalidade do processo, o que afastou até a tentativa de propaganda enganosa novamente de que havia golpe, né? Quando se percebe pelo resultado do relatório, que confirma, com testemunhas, perícias, enfim, aquilo que a denúncia apontou. Mas é bom se referir que é comum na política atitudes e ações desse tipo, de enganar a população. E eu vou fazer uma referência, porque muitas vezes se ouve, inclusive aqui, que o governo não faz isso com os recursos que vêm, por exemplo, do governo federal. O governo federal mandou tantos milhões e o governo municipal não aplicou aqui ou ali. Hoje em dia, não é mais como antigamente, em que o executivo pegava o dinheiro do orçamento e aplicava onde queria, fazia o que queria. Não haviam leis que obrigassem o executivo a cumprir devidamente a sua função e a sua missão. Com a lei de responsabilidade fiscal, é sabido que o executivo tem que cumprir à risca o que determina a lei, o que determina a lei orçamentária. E os projetos que são realizados, de onde vêm os recursos para obras, para programas, enfim, eles têm que ser cumpridos estritamente dentro dos limites do projeto, estritamente dentro dos limites do programa. Então, se um município, se um estado faz um projeto, encaminha, seja para o governo estadual, seja para o governo federal, para onde, na verdade, de onde, na verdade, vêm os recursos que não são dados aos municípios, são dos municípios. Porque o dinheiro sai do município, né, e volta de acordo com o que hoje ainda
infelizmente, é a forma que se tem. E por isso é que tanto os municípios têm brigado, né, pela reforma federativa para que os recursos fiquem nos municípios. Mas cada projeto, cada programa tem que ser cumprido estritamente de acordo com aquilo. Então, se eu tenho um projeto para a construção de uma estrada, se eu tenho um projeto para a realização de uma obra, eu não posso pegar o dinheiro daquele projeto, que é para construir aquela estrada, que é para construir aquela obra, e construir aquilo que eu quero, construir aquilo que, como se diz na gíria, me dê na telha. Não. Se o dinheiro, se o recurso foi conquistado, porque os projetos também são analisados e burocraticamente, em muitas instâncias, até serem liberados. Então, aí sim, podem ser utilizados especificamente para o fim para o qual foi buscado e contratado. Aliás, depois de aprovado, depois de liberado, ainda o agente financeiro, normalmente a Caixa Econômica Federal, continua a fiscalização dos projetos para que eles sejam cumpridos dentro de um cronograma físico-financeiro, enfim, que deve ser cumprido. Mas, voltando ao impeachment, então, a presidente afastada não fez o que deveria ter feito. Ela cometeu, então, os crimes que foram apurados, né, e emitiu decreto sem autorização do Congresso, pedaladas fiscais, para fazer de conta que estava tudo bem e tentar usar o dinheiro que não era para aquilo, né, para o fim que ela desejava e não o que realmente a população desejava. E por isso a população, se sentindo enganada, foi para as ruas. No relatório, então, ficou perfeitamente demonstrado os crimes de responsabilidade e, nessa segunda fase, na noite e madrugada de ontem, os senadores aprovaram o relatório por 59 votos a 21. O processo continua, né? É um processo legal, ele agora vai entrar na fase final de julgamento, onde novamente serão ouvidas testemunhas, né? Onde novamente é possibilitada a produção de provas, para então ser julgado o afastamento definitivo da presidente afastada provisoriamente, o que provavelmente aconteça até o final de agosto. Então, com a demonstração dos crimes que foram realmente, né, não só realmente praticados, né, que foram demonstrados, haverá a continuação do processo. A votação revela a consequência do processo até aqui, né? Ou seja, que a presidente vai enfrentar o julgamento final do processo de impeachment e da má gestão que vinha fazendo. Aliás, má gestão que começou muito antes da presidente Dilma, não é? Porque foi um projeto realizado para que se alcançasse um fim e que a população verificou da sua fraude, eu diria, né? Da sua fraude, porque a população, não aguentando mais, foi às ruas, os deputados, em que pese todo o processo da forma lamentável como foi feito, apuraram na Câmara dos Deputados, enviando para o Senado, continuando o processo legal, e se consolidando absolutamente de forma irreversível a possibilidade de continuação de um governo que está totalmente ao inverso do que deseja a população. E as consequências que nós temos visto é que tanto a Câmara como agora o Senado, convictos da apuração dos crimes, então, agora, finalmente, na última fase do processo, será, então, julgado o afastamento definitivo. É verdade que ainda
é possível fazer provas, como eu disse, ainda há possibilidade de provas, mas a convicção que se conclui, né, apurada até agora, o que se espera e o que a população espera, na verdade, é que pelo menos os 59 senadores que ontem e na madrugada de hoje aprovaram o projeto, né, julguem, então, definitivamente o afastamento da presidente, que já está afastada, agora, no final desse mês. Então, como eu dizia, nesse estágio, depois de ouvidas novamente testemunhas, depois da manifestação dos senadores, o que também será possível, até porque o voto será apurado individualmente, né, será feito o julgamento. Há necessidade de maioria absoluta para o processo, 54 votos, mas como nós já tivemos ontem, nessa madrugada, 59 votos pela aprovação do relatório, o que se espera é que até o final do mês, no máximo aí no início de setembro, se tenha a conclusão do julgamento para decidir pela cassação ou absolvição, que se espera pela cassação da presidente, e que sejam, como eu disse, no mínimo repetidos os 59 votos de ontem, porque isso vereador, o que a população e não apenas os deputados e senadores estão esperando.